Olá! Você tem tempo para assistir esse vídeo até o final? Então eu quero te convidar para assistir o conteúdo até o final, quero te convidar para se inscrever no canal se não é inscrito, quero te convidar para dar certinho agora, para não deixar para depois, fazer um comentário é muito importante e compartilhar também ainda mais importante, porque evidentemente nós estamos com uma praga no país chamada bolsonarismo. E eles não vão hesitar em nenhum minuto, em nenhum momento, por um erro inclusive do próprio governo. E apesar de eu ter da entrevista no 247 do Lula ter sido maravilhosa, por ter sido ao vivo saiu aquela fala dele, e aproveitando isto, no outro dia quando é divulgada a operação da Polícia Federal, o bolsonarismo está medindo esforços para denegrir a imagem do Lula, inclusive o cretino do Bolsonaro, que há uma relação lá com o caso Marielle, um cara que homenageou, né, um criminoso, na cadeia o filho, que defendia a milícia, etc e tal, vem com um assunto lá da facada, o Celso Daniel e agora o Moro, tudo sem vergonha. Eu quero falar um pouquinho com você sobre esse assunto, mas eu quero começar mostrando uma fala do Flávio Dino, e porque o tema que eu quero discorrer com você é sobre esses cretinos dessa pátria, tanto Moro quanto Dallagnol e outros. Aliás, a questão do PCC não estava atrelada só ao Moro, mas o promotor de São Paulo e outras figuras públicas. Mas como o Moro é o da Lava Jato, da Vaza Jato, sem vergonha, então é ele que está em pauta. E aí vem o Dallagnol, outro cretino, larápio, sem vergonha, desqualificado, e que os dois buscaram os cargos eletivos para, quem sabe, fugir dos possíveis processos que haverão de vir contra eles. Mas assiste a fala do Flávio Dino e volta aqui comigo. Como disse, há pessoas irresponsáveis que, para tentar escapar das suas próprias responsabilidades, tentam, infelizmente, levar o debate político brasileiro ao nível da lama. E nós não aceitamos isso. Porque o que o presidente Lula fez, faz e fará, o que eu faço e farei, é crítica técnica e política a este senhor, que foi magistrado e que hoje é senador. Como ele faz a nós também. Mas o que nós fizemos foi, cumprindo a lei, proteger a vida do nosso adversário. É importante ter isso claro. Se nós não tivéssemos agido, aí sim poderia haver alguma ilação. Mas a Polícia Federal agiu de modo exemplar. E faço questão de assinalar que foi uma decisão da direção da Polícia Federal atuar de modo exemplar, e todos os profissionais da Polícia Federal no Brasil sabem disso. Por isso eu quero dizer que é repugnante a ação política dessa extrema-direita desvairada, aloprada, querendo nesse momento desqualificar um trabalho sério da Polícia Federal, que deve, em verdade, ser homenageado. Trabalho esse que salvou a vida, graças a Deus, do senador Sérgio Moro. Aí está. Desde janeiro já estava havendo esse problema, a Polícia Federal já tinha detectado e tratou inclusive de avisar o Moro e outros que poderiam estar envolvidos, e desencadeou uma ação muito eficiente para sufocar essa ação do PCC. E quando é que isso aconteceu? No governo Lula. Quando a Polícia Federal foi reestruturada, quando a Polícia Federal começou a ganhar de novo o seu espaço de credibilidade, e nunca no período Bolsonaro a Polícia Federal trabalhou tanto nesses casos que estão acontecendo, é Yanomami, é lá no Rio Grande do Norte, enfim, é uma série de operações acontecendo pelo país, sob o comando do Dr. Andrei e, obviamente, subordinado ao Flávio Dino. Mas o que eu quero destacar é isso: não dê audiência e compartilhe esse vídeo, porque isso é que tem que ficar registrado. O PCC tinha uma bronca com o Moro, com o promotor, por os motivos prisionais, etc e tal, e não tem nada a ver com o Lula, primeiro ponto. Mas o destaque, por isso a capa do vídeo, que o governo aciona a PF para proteger os lesa-pátrias, porque a Lava Jato, ou a Vaza Jato, foi o maior escândalo. Foram esses dois cretinos que destruíram a economia do país. Foram eles que fizeram acordos com os Estados Unidos. Foram eles, o Dallagnol, que queria desviar 2 bilhões e pouco para o bolsinho, para eles fazerem uma fundação, inclusive.
Foram eles que geraram o caos do desemprego, foram eles que quebraram a indústria brasileira. Quem são esses dois cretinos para querer se surgir contra o Lula? E ademais, os demais bolsonaristas, seja na Câmara, seja no Senado, quem são eles? Vamos pegar a ficha deles? Então eu estou fazendo esse vídeo para fazer esse registro. O Lula, no momento que estava à vontade, possa ter sido infeliz na fala dele. Mas tem um detalhe, eu sou um dos que quer o Moro e o próprio Dallagnol na forma da lei, na justiça, porque é inadmissível que esta atitude que o Moro e o Dallagnol tomaram durante a Vaza Jato, com aspectos de tortura, isso dito pelo Lula, inclusive, na entrevista do 247, torturando as pessoas, pressionando, se não falar vai preso, ameaçando a família, os filhos do cara, e etc. Eles fizeram um verdadeiro horror e fizeram todo um processo fora do ordenamento jurídico, tudo com a intenção política. Tanto é verdade que o sem vergonha do Moro foi lá no hospital, aquela fakeada, já para pedir uma goela para ser ministro do STF. Aí ele foi ministro da Justiça, como demorou, ele ser só lá para setembro, aí eles criaram uma desavença e talvez o próprio Bolsonaro, em vendo que o Moro podia dar uma bola nas costas dele, eles se estranharam e depois o sem vergonha, cujo qual o próprio Bolsonaro esculachou na campanha em algumas entrevistas, foi lá sem ser chamado, participar de palanque do Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro para levar vantagem. Então, tá dado o meu recado. São dois sem vergonhas agora sim surgindo, e fora esses deputados e senadores bolsonaristas, cuja vida pregressa não tem nada, não é, tem borro, tem borrinho, borro e borrão, mas eles querem se surgir como os da família, os defensores da pátria, e volta à tona a questão de armamento, etc, tal, toda uma palhaçada. Então compartilhe esse vídeo, porque nós temos que atingir as pessoas desinformadas, nós temos que atingir as pessoas que votaram sendo enganadas, tanto pela quantidade de fake news, por seus pastores, enfim. E agora elas têm que ser esclarecidas, porque o bolsonarismo, esse que restou aí nos 20 e pouquinhos por cento, você não vai mudar de jeito nenhum, porque eles têm o perfil por completo do que é o Moro, o Dallagnol, o Bolsonaro, o Eduardo, o Flávio, o Carluxo, o Valdemar da Costa Neto e por aí vai. Então, está dado meu recado aqui, a voz da esquerda resistente, a verdade doe quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.